Atento à realidade do país, são vários os assuntos sobre os quais Carlos de Matos tem opiniões a dar. A partir de Leiria, o empresário esteve à conversa com a Lusopress, manifestando preocupações, anseios e posições. Da política à Covid-19, mas acima de tudo por um Portugal melhor, Carlos de Matos mostra o seu ponto de vista com independência e liberdade. Eu sou curioso, nascença, e tive a fazer uns certos cálculos e a questão que se põe não é, talvez, pode-se ver essa questão de duas maneiras. Se os 4 deputados que há para 1 milhão de pessoas que estão licenciadas no mundo inteiro, há 4 deputados, não é? Se fôssemos a ver os cálculos para 10 milhões, 9 milhões e qualquer coisa de deputados, de milhões de pessoas em Portugal, daria 40 deputados, não é? Se fôssemos a fazer os mesmos cálculos. Agora, será que Portugal, na Europa, eu estive a olhar para a Holanda, tem 150 deputados para 18 milhões de habitantes. Estive a ver a França, tem 577 para 67 milhões de habitantes. Quer dizer, se fosse com a mesma percentagem que nós, devia ter 1.200 deputados, mais ou menos, não é? Portanto, penso que Portugal nunca devia ter mais na Bélgica, estive a ver a Bélgica, 150 deputados, com 11 milhões e meio de habitantes. Portanto, estive a ver a Hungria, com o mesmo número de habitantes que nós, 9 milhões 700, 199. Portanto, Portugal tem 232. A questão, talvez, é saber se a quantidade de deputados traz uma mais-valia para o povo português em geral ou não. Eu penso que se houvesse metade de deputados que há a ganhar o dobro e não fazerem mais nada do que são muitos, mas têm direito a ter outros trabalhos por fora, eu acho que isso não está correto, porque se devem defender as causas do povo que o elegeu para ser deputado, depois, se ao mesmo tempo anda a fazer 2, 3 profissões em paralelo ao lado, qual é o tempo que ele desperdiça para defender a causa dos portugueses e de Portugal? Porque, se formos analisar bem, se Portugal tem o ordenado mais baixo da Europa, por que razão é que Portugal não é capaz de produzir e invadir praticamente a Europa toda com os nossos produtos? Há qualquer coisa que não está a bater certo. Portanto, aí não é utilizado na minha maneira de ver, mas isso já ando a escrever e a escrever há 30 anos para cá, que sendo os portugueses que têm cá fábricas, que estão em relação com os imigrantes lá fora, e que a economia de Portugal não é autossuficiente, tanto que apareceu na região de Leiria, eu distribuí 10 mil máscaras gratuitas no mesmo tempo, há mais ou menos 4 semanas. Portanto, eu escrevi uma carta, também no outro jornal, a tirar a atenção que em vez de fecharem as fábricas de roupas, digo roupas porque as palavras em português é difícil para mim, tive tantos anos na França, estou na França desde 69, não é? E há algumas palavras não é fácil encontrá-las. Portanto, se têm logo começado a fabricar máscaras, em vez de mandarem milhões e milhões para a China, que, entretanto, ao mandar esses milhões todos para a China, as fábricas fecharam, os empregados foram para o fundo de desemprego e depois enfraquecem as empresas e com o dinheiro que nós mandamos para os chineses, eles depois dá para comprar as fábricas, estão a cair cá, não é? A morrer. Portanto, com o nosso dinheiro, eles conseguem depois comprar as nossas fábricas. Acho que acho isso um bocado... não vou dizer o termo exato que eu penso para mim, porque como a minha origem sou um bocado direto, vou ser talvez mais meigo. Será que é preciso tanto diploma em Coimbra e tanta universidade para chegar à conclusão que é preciso reunir essas fábricas antes
de parar Portugal todo para sermos os primeiros a fabricar 1 milhão de máscaras por dia para dar para já para os portugueses todos, não é? E depois para exportar para o mundo inteiro, não é? Eu penso que já é tempo de... Eu estive em Moçambique quando foi o 25 de Abril, estava eu, claro, era uma tropa, fui soldado, obrigatoriamente, na altura era obrigatório, não é? Portanto, não fui para a guerra voluntário, fui porque era obrigatório. E foi dos povos que eu gostei mais, foi um ano, eu penso que a África é dos países mais bonitos que existem no mundo, o povo é um povo, para mim foi dos melhores povos simpáticos que eu encontrei até hoje, e não percebo bem, tendo nós, o Presidente Guterres, no lugar que está hoje, que ocupa, não é? Tendo um país que tem uma guerra no norte de Moçambique, que representa praticamente metade de Portugal, se calhar Portugal inteiro, o tamanho da ocupação por pessoas que são muçulmanas com uma visão de terrorismo e andam a massacrar o povo. Porque é que a razão é que a Europa, no sul de Portugal, deve dar o exemplo, o nosso Presidente, o Primeiro-Ministro, com o Guterres, porque é que não reúnem a Europa para ajudar Moçambique a sair desta crise enquanto ela é pequena. Porque se não fizerem nada agora, daqui a meia dúzia de anos, eles vão ocupar 50% de Moçambique e depois já não conseguem dar a volta àquilo. Porque depois gera uma guerra civil, vai haver massacres e nunca mais acaba, e portanto, o que é que Portugal está à espera para apanhar o flambeau, como é que se diz, o testemunho, para reunir de urgência com o Presidente de Moçambique, para ver quais são as ajudas que eles precisam, que se calhar até são tão humildes que nem gostam de pedir, não é? E se calhar era a Portugal de tomar essa iniciativa, e que o Presidente Guterres, que está num lugar-chave hoje no mundo, não é? Portanto, o que é que temos à espera, não é? Se nós agora damos por ela que afinal dependemos praticamente de tudo dos outros. Porquê? Porque não temos agricultura suficiente, pagam para ter as terras de poesia, pagaram para queimar os barcos de pesca, vamos ao centro comercial, 2/3 é produtos estrangeiros, ainda por cima há 50% ou 30%, que devo haver já várias vezes, nem está escrito tão pouco em português, porque eu não percebo quem é que controla isso, é obrigatório na Europa estar sempre na língua do país onde é vendido o produto, quem é que há 20 anos para cá não controla para impor nos centros comerciais os produtos que eles compram virem em língua portuguesa. Não percebo quem é que é o responsável. Há de haver alguém responsável. Eu não sou. Portanto, eu penso que os nossos políticos não devem ir aos continentes fazer compras. Devem telefonar para levarem tudo para casa. Porque se fossem fazer compras, talvez, se fossem defensores, como eu sou, da língua de Camões, tinham feito, como por exemplo, agora sobre a autoestrada que você veio, penso que leu algumas placas a dizer em inglês: fique em casa. Quer dizer, temos um discurso, de um lado, para irmos trabalhar, e temos ao mesmo tempo escrito nas placas na autoestrada, em inglês, que ao mesmo tempo proibimos os estrangeiros de passar a fronteira, temos a mostrar as informações que não se pode vir a Portugal, e ao mesmo tempo temos a dizer aos ingleses, em inglês, temos a falar em inglês, como se nós, eu já dei um bocado a volta ao mundo, algum menu tivesse em português no resto do mundo. O Guterres fez um discurso, diz que é somos a quarta língua do mundo. Eu ainda não vi até hoje, na França nem lá nenhum, num restaurante francês, a língua portuguesa escrita. Portanto, nós escrevemos em francês, escrevemos em inglês, somos um povo humilde e penso, acolhedor, trabalhador, mas temos muito que fazer no sentido de orgulho nacional e no sentido a impressão que tenho é que o imigrante que imigrou na minha época e os que vão lá fora
ficam a defender mais Portugal do que os nossos políticos cá dentro. Na França, eu tenho uma empresa na França e tenho outra em Portugal. Portanto, eu sou reformado, mas nunca trabalhei tanto. Portanto, tento trabalhar também em Portugal, o negócio está parado. Na França, fiz o pedido de ajuda que o governo francês propôs. Em 2 semanas, sem eu ser preciso assinar nada, o montante de 25% da minha faturação do ano passado estava disponível na minha conta corrente no banco. 2 semanas. Fiz aqui o pedido há mês e meio em Portugal, nas mesmas circunstâncias, o dinheiro da primeira fase diz que já não há. Estão à espera de uma segunda remessa. Penso que esse dinheiro, que vai vir ou não vai vir, não sei, não é? Mas já estou a dar 2 exemplos, porque é raro e é evidente que quem é português como eu sou, mas que nunca trabalhou lá fora, eu já sou empresário na França desde 1979. Portanto, posso comparar mais facilmente as 2 realidades. Eu considero que, quando vier o dinheiro, para algumas pessoas, já vem tarde e a empresa vai se fechar. Eu penso que o atraso, se fossem tão rápidos, a pôr dinheiro nas empresas, para elas não morrerem, as pequenas e médias, as pessoas que são rápidas a fazer um cheque de 850 milhões, que não sabemos para quem foi, não é? E diz que já lá vão 2 ou 3 milhões, 1.000 milhões, 2, 3 mil milhões para o mesmo banco. Se eu sei que normalmente já foram 5.000 milhões para a Caixa Geral de Depósitos e depois, ao mesmo tempo, ainda por cima, tem prémios de fim de ano. Quer dizer, eu gostaria que houvesse um inquérito, desde o 25 de abril até hoje, quantos 1.000 milhões desapareceram e para onde é que foram. Eu tenho a certeza que representa mais ou menos 50% da dívida nacional de Portugal. Portanto, alguém se serviu. Porque como é que pode ser o senhor Centeno conseguir fazer um cheque para uma empresa que dá prejuízo e eu, se tiver prejuízo na minha, manda-me a fechar. E ninguém me empresta dinheiro, porque eles pedem-me as contas dos últimos 3 anos. Se eu não ganhei dinheiro, eles não me emprestam dinheiro. Como é que pode ser para eles? Podem fazer com o nosso dinheiro, porque eu tenho a impressão que muita pessoa pensa que o Estado, que não somos nós, pensa que o Estado deve ter uma máquina de fabricar dinheiro e que depois a conta vai aumentando para mim, para os meus filhos, para os meus netos. Quer dizer, conclusão, eu também gostava de ser ministro assim. Podia passar os cheques dessa maneira, até os enquadrava em casa, não é? Eu acho que há qualquer coisa que não bate certo. Se a gente considerar que um turista que está no fim do mundo e que Portugal vai lá buscá-lo para vir para Portugal, e que se o imigrante que anda no mundo é português também, tem cá domicílio, e que estão a fazer um discurso, eu já ouvi o Sr. Ministro de Negócios Estrangeiros, que não venham cá de férias, pelo menos na Páscoa, não é? E que pode vir a tornar a acontecer para não vir em agosto, acho isso de uma crueldade. Eu penso que havia de haver um ministro que viesse com a gente da Salto para a França, como eu fui, e andar lá a dormir nos tapetes na rua, nos bancos da rua, e haviam de fazer uma experiência. Não havia de ser só ministros, só cheio de diplomas, de pessoas que nunca passaram fome. Eu penso que o cérebro humano, se nunca passou fome, não é capaz de antecipar e ter a sensibilidade que deve ter. Como é que a gente pode considerar que o dinheiro que a gente paga cá em impostos também, não é? Dá para ir buscar turistas que estão fora de Portugal, e é normal, não estou contra isso, mas ao mesmo tempo impedir os portugueses que estão a trabalhar, a mandar para cá dinheiro, de virem cá passar férias, que é a terra deles. Há qualquer coisa que me choca, se só me chocar a mim, eu tenho um problema, tenho que ir ver um psiquiatra, não é? Porque eu acho que devia chocar todos os portugueses. E desculpe o Sr. Ministro, que eu conheço, porque já tive várias vezes ao pé dele, e que já conversei pouco, mas algumas vezes. Meu Deus,